Justiça do Rio bloqueia 195 milhões de reais do ex-governador Sérgio Cabral e das empresas de Eike Batista. A justificativa apresentada pela Procuradoria-Geral do Rio para a decisão liminar era evitar que os réus se desfizessem dos bens e, com isso, garantir a devolução dos recursos desviados. Ronaldinho Gaúcho continua com o passaporte retido pela Justiça. Decisão agora foi do STJ. Jogador tem dívida por danos ambientais em aberto. A defesa recorreu ao STJ, alegando que a restrição fere o direito de ir e vir e que imóveis já foram penhorados para garantir a quitação da dívida. TSE mantém cassação dos mandatos de prefeito e vice da cidade de Paulínia, São Paulo, eleitos em 2016. Configura abuso de poder econômico, apto a justificar a cassação do mandato. Promotor de vendas vai receber adicional de periculosidade por atividade de risco. A perícia confirmou que a moto era o principal meio de transporte do promotor de vendas. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou cerca de 195 milhões de reais do ex-governador Sérgio Cabral e também das empresas de Eike Batista. A decisão busca reaver recursos públicos desviados no esquema de corrupção, pelo qual o ex-governador Sérgio Cabral e o empresário Eike Batista são investigados no âmbito da Operação Lava Jato. A 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual autorizou o bloqueio de quase 193 milhões de reais por causa do pagamento de valores feitos no exterior entre 2011 e 2013. Esses valores foram pagos, segundo a Procuradoria-Geral do Estado, por um contrato fictício de intermediação na compra de uma mina entre uma empresa de Eike e uma empresa de fachada no exterior que seria do ex-governador. A justificativa apresentada pela Procuradoria-Geral do Rio para a decisão liminar era evitar que os réus se desfizessem dos bens e, com isso, garantir a devolução dos recursos desviados. A decisão também atinge a ex-primeira-dama Adriana Anselmo, o ex-executivo do Grupo EBX, Flávio Godinho, e o ex-secretário de governo na gestão de Sérgio Cabral, Wilson Carlos. Também foi autorizado outro bloqueio no valor de 3 milhões de reais por causa de um contrato de fachada firmado entre as empresas de Eike e o escritório de Adriana Anselmo no valor de 1 milhão de reais. Em nota, o advogado de Eike Batista afirmou que essa ação de improbidade não faz sentido porque tem origem em fatos que comprovadamente não existiram. A defesa disse ainda que o caso não vai passar da segunda instância. Já a defesa de Sérgio Cabral informou que está à disposição das autoridades para esclarecer qualquer assunto relacionado ao governo dele, assim como reparar eventuais danos. Ronaldinho Gaúcho vai continuar sem passaporte. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do ex-jogador de futebol e do irmão dele, Roberto de Assis Moreira. Os documentos foram retidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ronaldinho Gaúcho e o irmão foram multados por danos ambientais em área de proteção permanente em Porto Alegre. Como eles não pagaram a dívida, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina definiu a aplicação de multa diária, que já ultrapassou o valor de 8 milhões de reais. A falta de pagamento resultou também na hipoteca judiciária sobre o imóvel construído próximo à área afetada e no bloqueio de contas bancárias. Ainda assim, a multa não foi paga. Foi definido, então, que os réus entregassem os passaportes. A defesa recorreu ao STJ, alegando que a restrição fere o direito de ir e vir e que imóveis já foram penhorados para garantir a quitação da dívida. Foi alegado ainda que os acusados viajam com frequência ao exterior a trabalho e que não poderiam ficar sem o documento. Para o relator do recurso, o ministro Francisco Falcão, ficou demonstrado que os acusados adotaram um comportamento desleal e evasivo, comprometendo a tramitação processual e deixando de cumprir determinações judiciais no processo que teve início há mais de 8 anos. O ministro ressaltou que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, diante de situações desleais e não cooperativas, pode-se aplicar várias medidas indutivas e coercitivas para assegurar o cumprimento da decisão judicial. Por unanimidade, os ministros da segunda turma consideraram que não houve constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir e confirmaram o acórdão de segunda instância que definiu pela retenção dos passaportes até o pagamento da dívida. A Polícia Federal desarticulou a atuação de um grupo criminoso responsável por fraudar mais de 600 benefícios da Previdência no Piauí.
Cerca de 125 policiais de 5 estados estão cumprindo 31 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva. E quem tem as informações sobre esse caso ao vivo, conversa com a gente agora, é o repórter Bruno Pérez. Olá, Bruno, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. De acordo com as investigações, a quadrilha formada por estelionatários e funcionários públicos falsificava documentos de beneficiários falecidos, abria contas bancárias e os servidores do INSS, integrantes da quadrilha, transferiam os benefícios do estado do Maranhão para Teresina. A Justiça Federal determinou a imediata suspensão dos benefícios fraudados, a apreensão de veículos, o bloqueio das contas bancárias dos presos e a suspensão do exercício da função para os servidores do INSS. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Bruno. E a Justiça de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, condenou 33 integrantes de uma facção criminosa por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação penal foi resultado da Operação Mercúrio, desencadeada pela Polícia Civil para combater o tráfico armado na região serrana do Rio. O integrante dessa facção criminosa, que também teve mandado de prisão expedido, ainda está foragido. Ele é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas em 3 comunidades do Rio de Janeiro. E a seguir, mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente é assunto para o próximo bloco. Nós entendemos que, resguardando a integridade física deste adolescente, dessa criança, nós também estaremos guarnecendo a estrutura da família. Estatuto da Criança e do Adolescente ganha leis complementares que reforçam direitos e proteção. Entre as mudanças no ECA estão a criação de um cadastro de jovens desaparecidos e a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. O Estatuto da Criança e do Adolescente está em vigor desde 1990, com direitos e garantias. Mas ele precisa ser atualizado e, por isso, algumas mudanças foram necessárias. Recentemente entraram em vigor 3 leis que complementam o Estatuto. A lei que permite a permissão de reeleição por vários mandatos consecutivos de conselheiros. A lei que criou um cadastro de crianças e adolescentes desaparecidos. O banco de dados será alimentado por meio das denúncias feitas pelo Disque 100. E isso vai ajudar, além de monitorar os casos, também criar políticas públicas para evitar novos crimes. E a lei que instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com incentivos a campanhas de conscientização. Quando nós entendemos que um adolescente que tem a sua gravidez precoce, ela está queimando etapas, nós agora vamos fomentar a possibilidade de que toda a família possa refletir acerca deste tema, para que possa haver uma construção efetiva e para que as bases familiares sejam cada vez mais guarnecidas. O coordenador-geral de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente ressaltou ainda que atualizar o ECA é importante para acompanhar as mudanças sociais e garantir o que já foi conquistado. Outra forma de proteger as crianças e adolescentes foi a alteração do artigo 83 do ECA, que proíbe menor de 16 anos de viajar sozinho para locais distantes, sem autorização judicial. Antes, a exigência era para menores de 12 anos. A regra vale para quem viaja de barco, ônibus ou avião. Nesse sentido, nós entendemos que, resguardando a integridade física deste adolescente e dessa criança, nós também estaremos guarnecendo a estrutura da família. E sobre o novo Estatuto da Criança e do Adolescente, está aqui com a gente a advogada da família, Liliana Marques. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. A gente viu algumas mudanças aí na reportagem, mas os princípios básicos foram mantidos, fortalecidos? Foram. Na realidade, essa atualização do ECA em Braille, ele não só manteve os princípios, como foram fortalecidos. Por quê? Mais pessoas terão acessos e isso a gente pressupõe que os direitos e garantia das crianças e os adolescentes terão uma maior abrangência. Bom, entre essas alterações, nós temos um tema sensível, né, que eu queria que a senhora destacasse, diz respeito à criação de uma semana sobre a conscientização da gravidez na adolescência. Foi um passo importante? Foi um passo muito importante, eu digo assim, um dos mais importantes. O que acontece? Essa semana ela vai ser comemorada a cada ano, 1º de fevereiro. São políticas públicas com parceria da sociedade civil, né?
Hoje nós temos um índice altíssimo de adolescentes que ficam grávidas, né? Essa adolescente que fica grávida, normalmente ela é abandonada pelo namorado, ela tem que sair da escola, ela enfrenta muita dificuldade, muitas vezes ela tem que deixar essa criança num abrigo, né? O que a gente precisa é que essa lei realmente seja cumprida, né? Que nós tenhamos políticas públicas que possa chegar a um número maior de informações, educação, utilização de métodos, né? Contraceptivos, né? E essa parceria tem que ser feita assim, na escola, com a família e o Estado que é responsável, né? Essa semana tem tudo para ser uma iniciativa positiva. Hoje está prevista para ser uma vez por ano, e a ideia é, se der resultados positivos, seria interessante que até ocorressem também mais de uma vez por ano. Exatamente. Ela vem num período muito importante, que é antes do Carnaval, normalmente a proximidade do Carnaval, né? No Carnaval há estatística de um alto índice de adolescentes que ficam grávidos nesse período. Hoje a gente tem estatística que 17% das crianças que nascem vivas são filhas de mães adolescentes. E 20% das crianças que vão a óbito são filhas de mãe adolescente. É um índice altíssimo. A gente não pode culpar a família, o Estado, tem que ser um trabalho de parceria, né? Agora, tivemos uma alteração também importante no que diz respeito aos conselhos tutelares, aos conselheiros eleitos pela comunidade, né? Que mudança é essa na prática? Anteriormente, o conselheiro tutelar, ele era eleito para um período de 4 anos, ele poderia ser reconduzido uma única vez. Hoje, ele pode ser reconduzido indefinidamente, né? Agora, para que isso ocorra, ele precisa do aval da comunidade. É um trabalho que ele vai fazer junto à comunidade. Ele vai ganhar confiança da comunidade e ele vai fazer um bom trabalho, né? Então, vai ficar de eterno? Não. Vai ficar um período bom se ele fizer um bom trabalho. Eu acho que um período maior, ele vai conhecer mais os problemas dessas crianças e adolescentes na comunidade, para que ele possa fazer o melhor trabalho. Ou seja, dar voz à própria comunidade que vai escolher aquele conselheiro. Está ali próximo, sabe os problemas que enfrentam, então é algo positivo. Nós não temos ingerência do Estado, há um apoio, né, do Estado na eleição, na condução. Agora é uma escolha da comunidade, então cabe a ela reconduzir ou não, vai depender do trabalho efetivo feito pelo conselheiro. Vamos falar sobre outro tópico, que é em relação à busca pelo cadastro, né? Em relação às crianças desaparecidas. Como é que funciona? Também é um tema muito sensível, delicado, porque me parece que não há um cadastro nacional em relação a essas crianças. Na realidade, isso é uma lei, né, recente, é uma lei da agora, de março de 2019, e a perspectiva é que tenha um cadastro nacional para isso facilitar. Nós temos muitas crianças desaparecidas e o sistema atual dificulta a localização. E dentro dessa mesma lei veio um outro tema importante, que é a autorização para o menor viajar. Até então, até 12 anos, viajava sem autorização dos genitores, né? Você deixava no aeroporto, embarcava e tchau. Hoje, a partir dos 16 anos, não precisa. Ou seja, a mensagem que fica é a seguinte: temos mudanças importantes no ECA, mas elas precisam ser cumpridas. Esse é o ponto? Precisamos de efetividade nas novas mudanças. É importantíssima. O que eu vejo mais importante é a questão da prevenção da gravidez. Ok, doutora Liliana, obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Obrigada, eu que agradeço. E o plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar durante a sessão de logo mais uma ação proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que questiona o prazo para que o parlamentar cassado volte a exercer cargo eletivo. O relator do caso é o ministro Edson Fachin. A discussão é saber qual tempo que um parlamentar pode voltar a ser eleito após ser cassado. Na ação, o partido defende que o tempo para um parlamentar não ser eleito passe a contar da data em que for cassado, da mesma forma para o presidente da República. O caso chegou ao STF em 2008. Quem entrou com a ação foi o atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, delator do Mensalão, que teve o mandato cassado em 2005. Na ocasião,
ele questionou a Lei Complementar 64, de 1990. A legislação prevê 8 anos de inelegibilidade para o parlamentar que perder o cargo. A regra começa a contar no fim do mandato. No caso do chefe do Executivo, tem início no dia em que ele teve o mandato cassado. Para o partido, a regra fere o princípio constitucional da igualdade. Agora, os ministros devem julgar a constitucionalidade da norma. Confira agora a pauta completa dos julgamentos da sessão plenária do STF, que começa daqui a pouco. A sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira, 15 de maio, começa com o tema Direito Eleitoral em Matéria Política. O primeiro processo é uma ação contra dispositivo legal que torna inelegíveis por 8 anos após o término da legislatura os parlamentares cassados conforme a Constituição Federal. Matéria penal é o tema seguinte, com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda que modificou a Constituição do Maranhão para conceder foro privilegiado a algumas categorias de servidores do Estado. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita também está na pauta, com a ação contra a norma que instituiu o sigilo sobre movimentação de créditos com as chamadas despesas confidenciais. Matéria processual é o último tema da pauta, com uma ação contra a sentença na qual se entendeu como exigível depósito recursal prévio em processo com base na lei de imprensa. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E depois do intervalo, o promotor de vendas vai receber adicional de periculosidade por usar moto para trabalhar. Nesse caso, o adicional de periculosidade está previsto na súmula 364 do TST. Um promotor de vendas vai receber adicional de periculosidade por usar moto para trabalhar. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o uso habitual desse meio de transporte se enquadra como atividade de risco. A perícia confirmou que a moto era o principal meio de transporte do promotor de vendas. De acordo com a reclamação trabalhista, o empregado usava a motocicleta para se deslocar diariamente durante a jornada de trabalho. Em primeiro grau, a empresa foi condenada a pagar o adicional de periculosidade ao empregado pelo tempo que ele havia utilizado o veículo. Mas, ao julgar o recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, teve outro entendimento. Segundo o TRT, a moto seria uma opção pessoal do empregado, porque a atividade poderia ser realizada com outros meios de transporte, como carro ou ônibus. Por isso, ele não teria direito ao adicional. O promotor de vendas recorreu da decisão, alegou que o empregador tinha conhecimento da prática e até incentivava. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela 5ª turma. O relator, ministro Douglas Alencar, ressaltou que, apesar de poder usar outros veículos como meio de transporte, a empregadora havia consentido com o uso da moto e que, nesse caso, o adicional de periculosidade está previsto na súmula 364 do TST. A súmula diz que tem direito ao adicional o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. A legislação e a jurisprudência são uníssonas no sentido de reconhecer o direito aos profissionais que operam com motocicleta. A matéria está posta no item 1 da súmula 364 desta Corte, razão pela qual, reconhecendo a transcendência política, estou propondo o conhecimento e provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença em que deferido o pagamento do adicional de periculosidade. A decisão foi unânime. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça Federal em Brasília, pedindo para suspender integralmente o texto do decreto que facilita o porte de armas. O pedido foi distribuído à 17ª Vara, mas a União pediu deslocamento para a 16ª Vara, onde já tramitam ações sobre o mesmo tema. Na ação, o MPF argumenta que o decreto exorbita sua natureza regulamentar e contraria o Estatuto do Desarmamento, colocando em risco a segurança pública de todos os brasileiros.
Segunda turma do STF decide mudar local de júri popular para que julgamento não seja parcial e também impedir discriminação racial. O caso se refere ao assassinato do empresário Arnaldo Tesc, morto a facadas em 2012 em Santa Maria de Jetibá, região serrana do Espírito Santo. A esposa do empresário e o pai dela foram presos acusados de terem planejado o assassinato. Segundo as investigações, o motivo do crime teria sido o pedido de divórcio feito pelo empresário. Depois da morte do marido, a viúva teria sacado um seguro de vida de Arnaldo no valor de R$700 mil. Em 2015, eles foram pronunciados, o que os levam ao tribunal do júri. Foi aí que a defesa começou a recorrer à justiça. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o Superior Tribunal de Justiça negaram o pedido para mudar o local do júri popular. A defesa então recorreu ao STF e o caso seguiu para a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. No começo de março, o ministro Lewandowski concedeu liminar para mudar o júri popular para a capital do Espírito Santo, Vitória. Ele disse que há indícios de que o júri em Santa Maria de Jeribá seria parcial, porque a família da vítima tem influência política e financeira na cidade. O irmão do empresário teria também supostamente ameaçado a advogada dos acusados. Além disso, todos os jurados teriam ligação com a vítima. E, por fim, os acusados poderiam sofrer discriminação racial. Nessa terça-feira, a segunda turma confirmou essa decisão. A imprensa local está repercutindo o crime intensamente, gerando uma comoção social de grande monta. E digo também que as páginas retiradas do Facebook, nas quais se visualiza que todos os jurados possuem nas suas redes sociais amizades ou parentesco com o ofendido e sua vítima. Portanto, eu entendi por bem permitir o desaforamento, tendo em conta essa situação particularíssima. Há elementos de natureza social e até mesmo, quiçá, de identificação racial e comunitária que podem se traduzir em parcialidade de julgamento. Eu acompanho integralmente, Vossa Excelência. Na sessão plenária desta terça, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação dos mandatos de prefeito e vice eleitos em 2016, na cidade de Paulínia, em São Paulo. Dixon Carvalho e Sandro Caprino entraram com recursos no TSE para tentar reverter as cassações determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O TRE considerou que Dixon simulou negociações imobiliárias para receber recursos de pessoa jurídica durante a campanha de 2016. No Tribunal Superior Eleitoral, a decisão do regional foi mantida pelo plenário. A Corte também determinou a comunicação ao TRE para que realize nova eleição para prefeito e vice-prefeito do município. A simulação de negócio jurídico com o intuito de dissimular a origem ilícita de recurso da campanha, nesse caso, corresponde a mais de 80% do total de gasto da campanha, o que configura, no meu ver, abuso de poder econômico, melhor dizendo, configura abuso de poder econômico, apto a justificar a cassação do mandato. Logo no início da sessão de 14 de maio, a presidente do TSE homenageou o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. No dia 10 deste mês, Tarcísio foi reconduzido ao cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral pela classe dos advogados. Rosa Weber ressaltou o comprometimento do magistrado com a justiça eleitoral. A investidura do ministro Tarcísio Vieira muito nos honra por toda a efetiva contribuição que Sua Excelência empresta ao trabalho de construção da justiça, da jurisprudência eleitoral e de organização das eleições, presente em todos os grupos de trabalho, dizendo sim a todos os nossos convites, numa contribuição efetiva na construção e no fortalecimento desta nossa instituição. A presidente do TSE ainda registrou a recondução do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao segundo biênio como membro substituto do tribunal, que ocorreu no dia 26 de abril deste ano. O magistrado está na Corte Eleitoral desde abril de 2017, quando tomou posse no cargo. E uma última notícia, a Justiça Federal no Rio de Janeiro expediu agora de manhã o alvará de soltura do ex-presidente Michel Temer, que teve a prisão revogada ontem por decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Ao sair da prisão, ele terá que fazer o exame de corpo de delito, entregar o passaporte e cumprir medidas cautelares, entre elas, não ter contato com outros investigados e não sair do país. E a gente fica por aqui, o Jornal da Justiça se encerra. Obrigado pela companhia e uma boa tarde. Daqui a pouco, às 14h, tem sessão no plenário do Supremo e você pode acompanhar aqui pela TV Justiça e pelo youtube.com/TV Justiça Oficial. Uma boa tarde para você, até amanhã.